te agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que nós estamos aqui. Você que está acompanhando aí também, na sua casa, nós estamos aqui no nosso culto de domingo, no culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 9 horas da manhã. E eu gostaria muito que você estivesse conosco, tá? Na Tamandaré, 220, no bairro de Campos Elíseos. A transmissão é para quando você não pode estar aqui, mas podendo estar aqui, aqui você deve estar conosco. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 94. Você que está na sua casa também, abra aí no Salmo 94. A gente não colocou o título aí no vídeo, né? Na transmissão, mas eu vou falar aqui qual seria o título e você pode anotar aí. O Salmo 94, né? Salmo 94. Preste muita atenção, você que está aqui, você que está em casa. O título da minha mensagem seria assim, preste atenção nisso aqui: Deus está ativo, e os ímpios estão com os dias contados. É isso mesmo, você que está assistindo aí, preste atenção nessa palavra. Deus está ativo e os ímpios estão com os dias contados. Diz assim: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem piedade, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, oprime a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quanto sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, seguir-lhe-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala teu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? Ou qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajudam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o meu rochedo, em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade. Malícia deles próprios, a malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Preste atenção nessa palavra, deixa aberta
a sua vida, aqui nós temos muitas perguntas retóricas, ou seja, perguntas que a resposta é óbvia. O escritor faz a pergunta sabendo qual é ou qual seria a resposta. Esse cenário dessa pessoa que está clamando a Deus por justiça, isso percorre todo o período da história. Nós vemos isso. Inclusive agora, na atual conjuntura aqui do nosso país, nós temos visto algo semelhante. Aqui alguém está olhando para a nação, olhando para a situação da sociedade e vendo a injustiça se multiplicar. Pessoas sendo massacradas, humilhadas, órfãos e viúvas sendo deixados para trás. E a pergunta que não se cala, aonde está Deus? Aonde está Deus diante desse cenário? Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus não vai se manifestar? Deus não vai fazer nada? Isso aí vai prevalecer? Isso vai continuar? Até quando isso continua? Até quando nós vamos ter que suportar isso aí? Até quando nós vamos assistir isso diante dos nossos olhos? Eu repito, em toda a história nós temos essa pergunta. Se você ler depois, não sei se você já leu alguma vez, o livro de Abacuque, por exemplo, essa é a pergunta do profeta desde o início do livro. Até quando os ímpios vão fazer o que fazem e não vão pagar pelo que fazem? Até quando eles vão agir mal e nada vai acontecer com isso? Em algum momento você que está aqui já fez essa pergunta, você que está na sua casa também, certamente olhando para o cenário que nós vivemos, já fez essa pergunta. Mas eu preciso dizer para você que o Deus da Bíblia está ativo. Deus, ele governa sobre tudo e todos. Ele não age da forma que eu e você queremos, nem no momento que nós queremos. E glória a Deus por isso. Porque se Deus agisse de forma imediata contra qualquer ímpio ou qualquer situação, nem eu nem você estaríamos aqui. Porque todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós erramos, fomos rebeldes com Deus muitas vezes. E se Deus fosse nos punir de forma imediata, então já não existiria mais ninguém no mundo. Partindo do pecado original, do pecado de Adão e Eva, a graça de Deus percorre toda a história. Aquele que hoje se rendeu a Jesus, aquele que hoje está aqui na igreja, ou mesmo está acompanhando através da transmissão, e que teve um encontro com Deus e que nasceu de novo, não são pessoas que são boas, não foram boas a vida toda, não acertaram a vida toda. Você foi mal, você fez coisas ruins, nós fizemos coisas ruins, e todos que estão assistindo fizeram coisas ruins. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos alcançou, e em Cristo nós fomos perdoados, redimidos e transformados em uma nova criatura. E isso é o que Deus faz ao longo da história, e todos os dias Ele faz isso comigo e com você. Todas as vezes que você, eu ainda falava com alguns irmãos ali agora, todas as vezes que você olha para a sua vida, todas as vezes que você olha para um erro seu, e que você tem consciência que aquilo ali está errado, você está diante de uma grande oportunidade de voltar atrás, de deixar aquilo que está errado, começar de novo e seguir uma nova vida. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que dá oportunidade, é o Deus que chama pela sua palavra, é o Deus que convida. Ele diz: eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que bom que você que está aqui, eu quero acreditar nisso, que todos que estão aqui, e quero acreditar que aqueles que estão assistindo também. Que bom que você cedeu a esse convite da graça. Que bom que você foi atraído por Deus. Que bom que Ele te chamou e te livrou da culpa, te livrou
da condenação eterna, e hoje nós estamos aqui. Mas e aqueles que não se arrependeram? E aqueles que nem querem se arrepender? Pois é, para esses, o fim deles é muito triste, porque o Deus que ama, o Deus que salva, e preste atenção você que está assistindo agora, porque é raro você ouvir isso aí. O Deus que ama e o Deus que salva é o mesmo Deus que condena, é o mesmo Deus que pune, é o mesmo Deus que sentencia. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele nos chama, ele nos dá oportunidade, ele nos convida, a sua palavra está sendo anunciada todos os dias, a oportunidade está diante de nós. Como diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sugere que o tempo da oportunidade é agora. Nós temos a oportunidade de ouvir, nós temos a oportunidade de invocá-lo. O momento de se consertar, o momento de se render, o momento de se entregar a Cristo não é depois, é agora. Você só tem o agora. Você não tem o depois, você não tem o amanhã. A gente, no nosso entusiasmo para viver, na nossa fé terrena que nós temos, então nós já temos a nossa semana traçada. Você já está imaginando, amanhã tenho que acordar cedo, e quando chegar lá tem esse BO para resolver, tem que fazer aquilo lá. Nossa, só pensar em entrar fulano, você já está pensando nisso aí. Mas nós não temos nenhuma garantia que estaremos vivos amanhã. Uma vez que para morrer, basta estar vivo. Hoje pode ser o nosso último dia, nós não sabemos disso, se é hoje. Ah não, no domingo ninguém morre, né? Não, morre também, né? Ah, então pode ser hoje o nosso último dia, ou pode ser amanhã, nós não sabemos. Então o tempo da oportunidade, o buscar o Senhor enquanto se pode achar, é agora. O invocar enquanto está perto, é agora. Essa mensagem está chegando até você, para que você tenha essa oportunidade de invocar a Deus, de buscá-lo, de abrir mão, de abandonar tudo que está errado. Porque eu tenho que dizer para você, embora seja dura essa mensagem, muitos não gostam, mas eu preciso dizer para você, nós só temos uma alternativa, não temos duas, só temos uma. Ou nós estaremos com Deus eternamente, ou nós estaremos condenados eternamente. Uma coisa ou outra. Nesse plano aqui da humanidade, eu preciso dizer para você o que eu sempre falo: ninguém é neutro. Diz na sua cabeça: ninguém é neutro. Ou você estará de um lado, ou você estará de outro. Sempre será assim, não tem como. Ou nós agradamos e servimos a Deus, ou então não agradamos e não servimos a Deus. Não tem meio termo. Ou você vai estar de um lado, ou você vai estar do outro lado. O detalhe é que Deus, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Aqui está o dilema. Eles estão fazendo tudo o que está fazendo, e o Senhor não vai fazer nada? E a resposta, sim, porque Deus está ativo. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Mas se o homem não se arrepender, se ele não voltar atrás, ele terá que encarar o juízo de Deus. Se nós tivéssemos perdido a nossa vida ontem, como você está? Se você tivesse perdido a vida essa semana, e você que me assiste também, se você tivesse perdido a sua vida essa semana, seria você. Como está a sua vida com Deus? Você já nasceu de novo? Você conheceu Jesus? Você já vive uma vida nova? Porque senão, então você está em perigo. E o maior perigo que existe no mundo, esse plano terreno aqui é passageiro. Você dura 50, 70, 60, alguns um pouco mais, 80, 90. Mas a questão não está aqui. A questão está aqui no momento em que nós fecharmos os nossos olhos, todas as nossas chances se esgotaram. Fechamos os olhos e imediatamente segue-se o juízo de Deus. Vamos ter que encarar a presença de Deus e receber dele a sentença. Agora, a boa notícia
é que se você crê, aqui mesmo, agora, você já recebe essa sentença. Ah, é assim? É assim. Jesus disse assim. Jesus disse que aquele que crê será o quê? Salvo. Quando? A partir do momento que crê. No momento que crê, no momento em que se rende. Mas o que não crê, Jesus disse, está condenado. Deus, Ele tem tolerado, Deus tem suportado muitas coisas. E foi assim ao longo da história. Se nós voltarmos na primeira vez que Deus destrói o mundo no dilúvio, enchendo a terra d'água, Deus lhe falou um dia para Noé, e no outro dia já enviou água e matou todo mundo. Não. Aquilo ali percorre por cerca de 120 anos. São 120 anos Noé falando a mesma coisa, a mesma mensagem, ensinando todos os dias e dizendo o que ia acontecer. Deus sendo longânimo, Deus dando oportunidade, e muitos não quiseram. Aliás, ninguém quis. E aí chega o dia, Deus manda Noé entrar na arca com a sua família, somente eles. A arca se fecha e o juízo de Deus vem sobre todos. Foram avisados. Vovó dizia o seguinte: quem avisa, amigo é. Tinha outra coisa que vovó dizia. Vovó dizia que quem não ouve conselho, ouve coitado. Se você não ouvir conselho, você vai ouvir coitado. Não tem como fugir disso aí, das duas coisas. Deus aqui, diante de todo esse cenário que nós vemos, Deus está dando oportunidade, Deus está sendo longânimo. Mas chegará um dia, chegará um momento. Quando é esse dia? Eu não sei. Ele não está no nosso calendário aqui da terra, ele está no calendário do céu. Mas é um dia que ninguém pode antecipar e nem tampouco adiar, e muito menos anular. Esse dia está determinado, fixado por Deus. Um dia em que Deus julgará todos os homens. Ninguém, absolutamente ninguém, pode escapar, exceto aqueles que nasceram de novo, se arrependeram do seu pecado e tiveram encontro com Deus. O que o autor está vendo, o que essa pessoa que está pedindo justiça está vendo, o mesmo que eu está vendo e vocês estão vendo. O que nós podemos fazer diante de tudo desse cenário? Como agir? O que eu faço? O que você faz? Você ora. A única coisa que nós podemos fazer é orar. A Bíblia não ensina eu e você fazer justiça com as próprias mãos. E por que isso? Porque nós não somos justos na essência. Não. Deus não se faz de justo. Deus é justo. E eu e você? Não, eu e você na essência não. Ou a gente comete exagero, ou nós ficamos aquém. A gente não tem uma justiça perfeita. Mas Deus tem. Então o que eu faço? Eu peço para Ele, eu oro por Ele, eu busco nele e espero nele. Agora, olha só o que o escritor aqui ele vai dizer diante do que está acontecendo. Versículo 4, no 3, ele diz: até quando, Senhor? Os perversos, até quando exultarão os perversos? É uma pergunta. Proferem impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, os órfãos, assassinam, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Você sabia que o ímpio, olha para mim, sabia que o ímpio ele é tão estúpido, assim são todos os ímpios, todos estúpidos. Eles são estúpidos ao ponto de pensar o seguinte: eu estou fazendo mal, eu estou agindo de forma errada, e isso não vai dar em nada. É só você olhar para o cenário político. Infelizmente, é aqueles que pintam e bordam e acham que não pode fazer nada com eles, absolutamente nada. Não vai dar em nada, não vai acontecer nada, porque a gente tem poder, porque a gente tem isso, porque a gente tem a maioria. Existe um juiz que está vendo tudo e retribuirá a cada um
segundo as suas obras. Deus é o único que pode julgar fogo íntimo. Por quê? Porque Ele conhece eu e você lá dentro de nós. A Bíblia diz que a palavra nem chegou na nossa boca. Ele já sabe o que nós vamos dizer. Você não consegue desviar um pensamento seu em fuga de Deus. É possível isso aí. Tudo que você pensar, Deus já sabia antes que você ia pensar. Tudo que você falar, Ele já sabia. Tudo que você agir, Ele já sabia. Portanto, eu falava ali também com os irmãos, não se sustenta diante de Deus a desculpa. Aliás, ela só faz uma coisa: quanto mais desculpa você dá, mais distante da realidade, mais distante de Deus você vive. Não cola nenhum tipo de desculpa com Deus. Tudo está bem patente aos olhos daquele a quem um dia nós vamos prestar contas. Por mais duro que seja, eu falava para eles, quando você não fizer algo para Deus, diga o que você não quis fazer. Não fique pondo a culpa em terceiros. Eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, eu não fiz por causa... Não, você não fez porque você não quis. A Bíblia é o livro de Deus, aonde todos os nossos argumentos de desculpa eles caem por terra, diante de pessoas que eram como eu e você, de carne e osso. Tudo que você diz que não dá, alguém fez. Tudo que você não fez, outro fez. Tudo que você disse que não suportava, outro suportou. Deus é o mesmo. É Ele que cuida, é Ele que zela, é Ele que guarda. Nós não temos desculpa para sustentar diante de Deus o nosso argumento. Ele está vendo, Ele está olhando tudo. Mas eles são tão estúpidos que eles têm essa sensação: eu vou fazer e não vai dar nada. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo. Então o cara faz uma vez, aparentemente não deu nada. Daqui a pouco o cara vai lá e faz de novo. E daqui a pouco de novo. E o cara está só cavando um abismo atrás do outro. E o dia da prestação de conta, o momento do juízo, ele vai chegar. A hora vai chegar. E nós não fomos avisados nem uma, nem duas, nem três. Nós fomos avisados todos os dias. Todos os dias. Deus usou canções, Deus usou a mensagem, que é o principal. Deus usou pessoas. Deus usa às vezes pessoas impróprias. Ele faz isso, faz. Por exemplo, quando Jonas ele foge da presença de Deus, desviando o caminho, Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele vai ter que ouvir da boca de um capitão que não era servo de Deus, dizer para ele: vem cá, a tempestade aqui, quase todo mundo morrendo, navio afundando, você dormindo? Vem cá, você é onde? E o Jonas diz assim: eu sou hebreu. E aí o capitão vai dizer para ele assim: o seu lugar não é aqui. Impróprio, né? O seu lugar não é aqui. Não é para você estar aqui. Não é para você estar aqui. Ou seja, quem causou aquela tempestade? Quem foi? O Jonas. Porque Deus está vendo tudo. Absolutamente tudo. Ele está vendo. A desculpa não prevalece. E ninguém pode escapar do juízo de Deus. Ninguém. E agora, olha o que ele vai dizer aqui, ó. No versículo 8: atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? A pergunta é: até quando o ímpio, até quando o malfeitor, ele vai ser estúpido? Até quando? Até quando ele vai achar que ele vai escapar? Até quando? Até quando? Isso aqui pode ser qualquer grau de corrupção. Às vezes uma coisa por simples que você pensa que é, só o fato de você saber que Deus é contra e que aquilo é errado, você deveria parar. Você deveria ficar distante de Deus. Por quê? Porque aquilo ali terá consequências para a sua vida. Não, é só uma mentirinha. É só um enganozinho. Sabe, só para me se dar bem. Vai custar caro isso aí para você. Cuidado com isso aí. Por simples que pareça, se é um pecado contra Deus, e vai ter consequência. Muito cuidado com as suas ações, muito cuidado com os seus atos. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Como é que eu tenho que andar? Olha para a Bíblia.
Deus nos ensina como andar, como agir, como tratar a família, como tratar o patrão, como tratar o filho, como tratar a esposa, como tratar o esposo. Está aqui. Tudo que eu e você temos que fazer é olhar para a palavra de Deus e colocar em prática. E aí sim, Deus tem compromisso com a sua palavra. Passa céus, passa terra, mas Jesus disse: mas as minhas palavras não passaram. Tema diante da palavra de Deus. Não ouça isso aqui, nem você que está aqui, nem você que está em casa, não ouça como mais uma mensagem. Não, não. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aqui não é o que eu acho, você deixa de achar, o que a gente pensa. Não, não. É a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, porque disso depende a sua vida. Dia desse nós falamos sobre isso na quarta-feira de oração, numa mensagem que dizia: disso depende a sua vida. Disso aqui, da palavra de Deus. E ele diz mais. Agora, olha só as perguntas retóricas aqui, ó, do versículo 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Ela é retórica, porque qual é a resposta? Claro que sim, quem fez o ouvido, é óbvio que ele fez o ouvido e ele ouve. E o que formou os olhos, será que não enxerga? Outra pergunta retórica. A resposta é óbvia. Sim, quem fez o ouvido ouve, e quem fez os olhos vê. Sim, ele está vendo, ele está ouvindo e ele está vendo. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? A pergunta é: será mesmo que diante de tanta opressão, tanta injustiça, tanta corrupção, será mesmo que o Deus que fez tudo isso aqui não vai punir as nações? E é certamente que sim. Deus é contra toda injustiça. O trono de Deus é fundamentado na justiça. Deus é justo. E aliás, lá em Provérbios diz que Deus detesta, Deus abomina. A palavra lá no original de abomina, a palavra é Deus odeia balança enganosa. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele é justo. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo, está diante dele. Ninguém, absolutamente ninguém pode passar desapercebido. O Senhor conhece, versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos o quê? Vãos. É como eu disse para você, olha só, nós sabemos que um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus é onisciente. O que é isso? Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, em todos os lugares, em qualquer tempo, em qualquer época. Por exemplo, se nós fizermos um teste aqui agora, eu disser para você assim, ó, durante 30 segundos nós vamos ficar em silêncio. Você vai pensar numa coisa, eu vou pensar noutra. É possível eu dizer para você assim, ó, eu vi, viu? Eu vi nesse 30 segundos onde você foi, o que você pensou. Ou então você dizer para mim, bispo, sabia que você estava pensando isso aí? Não, porque nós somos limitados. Nós precisamos falar, expressar para que outros saibam. Deus não. Só de você pensar, por isso que Jesus disse, né? Jesus disse que se você olhar para uma mulher, olha só, e tiver um pensamento impuro, você fez o quê? Adulterou. Às vezes eu não sei nem o nome dela, nunca nem falei, não ouvi nem agora, nem bom dia para ela, sei nem onde é. Jesus disse: se você pensou de forma errada, no seu coração você cometeu adultério. Nossa, então é rígido assim? É como o apóstolo Pedro disse: sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Se a gente tiver isso em mente, nós vamos pensar antes de agir, nós vamos pensar antes de falar, sabendo que os nossos pecados ofendem a Deus. Mas não parece que é isso que a gente vê no dia a dia. Parece que as pessoas estão pouco se importando com o que ofende ou deixam de ofender.
Porque o errado está virando certo e o certo está o quê? O errado. Hoje o ladrão, o criminoso não é quem faz o mal, é quem fala a verdade. Se você fala a verdade, você convida. Um criminoso, sim, cara, você não pode falar nada. Tem que aceitar calar. É isso que eles tentam fazer, colocar a nossa goela abaixo. Se você se posicionar, então você está errado. Isso é homofóbico, isso é tudo. Preconceituoso, isso é, não falta adjetivo, né? Fico imaginando como que essa sociedade ia conviver diante de João Batista, por exemplo. Como é que faz para dar adjetivo para aquele cara? Como é que faz? O cara todo estranho no deserto, se vestindo de pele de animal, comendo gafanhoto, bebendo mel e sentando a ripa em todo mundo. Como é que faz? Esse cara é o que também? Qual adjetivo ia dar para ele? Mas o compromisso dele era com quem? Com Deus. Eles estavam diante da oportunidade, estava chamando-os ao arrependimento. Deus está vendo tudo, conhece os seus pensamentos, conhece. Sabe qual é o nosso problema na maioria das vezes? Eu sempre falo isso, olha para mim. Nós, na nossa oração, e aqui eu não estou generalizando, tá? Existe exceção, mas na maioria das vezes a gente ora para Deus de forma errada. Por quê? Porque falamos tudo o que queremos, tudo que a gente quer alcançar, mas não falamos do nosso problema para Ele. Não colocamos para fora quem nós somos. Parece que nós deixamos de lado o personagem real e incorpora um outro personagem, e agora o religioso. Esse religioso está preocupado em falar, em chamar a atenção dele, mas não é nada daquilo ali. Tem que começar do início. Tem que começar admitindo os seus erros, admitindo as suas culpas, pedindo perdão para Deus. Do contrário, a nossa oração não passa do teto, nós vamos orar e não vai resolver nada. Por quê? Porque muitas vezes aprendemos a agir no automático. A gente entra no automático. É hora de orar. Agora nós vamos louvar. Agora sentar para ouvir a palavra. Tudo isso faz parte? Faz parte. Mas isso aí tem que estar vibrando dentro de mim e você como uma oportunidade. Não, agora eu vou falar com Deus. Já vou aproveitar e colocar tudo diante de Deus. Estou triste, estou angustiado, estou oprimido, estou mal, não estou legal, já vou. Mas a gente parece que veste uma máscara, aliás, essa é a palavra para hipocrisia. A gente veste uma máscara e vai falar com Deus. E aí faz aquela oração, está preocupado se ela está bonita ou não. Quando levantamos na nossa oração não acontece absolutamente nada, porque nós não somos aquilo. Nós não somos aquilo ali. Nós tínhamos que ter falado para ele que a gente é. Igualzinho quando sobe o fariseu e o publicano, né? Jesus disse: sobe os dois para orar. O fariseu olha para o publicano e diz assim: graças te dou, que eu não sou igualzinho a ele ali. Pensando bem, eu sou melhor que ele. Eu, pelo menos, jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo, aquele ali não jejua, nem catismo, aquele ali não faz nada. Eu estou melhor que ele. E o publicano? O publicano sobe para orar, não tem coragem nem de levantar o rosto do céu. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que Jesus disse? Que esse daí já desceu justificado. O que é justificado? Desceu perdoado. Recebeu o perdão de Deus. Por quê? Porque ele falou exatamente o que ele era. Ele ficou com máscara diante de Deus. Ele disse: eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. E diz mais aqui, ó, versículo 11. Olha o contraste. Bem-aventurado significa feliz o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensina a tua lei. Olha para mim, a melhor coisa que pode acontecer comigo e você, sabe o que é? Deus repreender você. O que é isso, bicho? A melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. Se Deus repreender você, você percebe que é com você, que é você que está andando daquele jeito, que é você que está errado. Isso é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não somos bastardos, ou seja, nós temos um pai. Esse pai quem é? É Deus. Qual o papel do pai? Corrigir o filho. Por quê? Porque ele quer o melhor do filho. Lá em Hebreus diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A demonstração de amor de Deus para conosco, muitas vezes, é nos repreendendo. E glória a Deus por isso. Porque se Ele não repreendesse eu e você,
nós já teríamos nos perdido quantas vezes? Todas as vezes nós estaríamos perdidos, mas é porque Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. Tem hora que você pede para Deus mudar a situação, não pede? Ele não muda, porque Ele está usando aquela situação para mudar você. Infelizmente o ser humano é teimoso. Tem gente que numa boa não aprende, não. Tem gente que é igual ao Sansão, não aprende numa boa. Vai ter que perder os olhos, vai ter que perder o nome, vai ter que passar vergonha, vai ter que ser humilhado, para que no final de tudo ele entenda que ele não deveria ter feito isso, porque ele é um servo de Deus. Deus feriu Jacó ou não? Feriu ou não? Feriu, mas abençoou. E o que ele feriu Jacó na coxa? Ficou lá a vida inteira. Jacó tinha que andar mancando e lembrando toda vez. Quem me feriu foi quem? Foi Deus. Fiz um corte aqui no dedo, tinha menos de 10 anos de idade. Logo depois dos dias ele cicatrizou. Hoje eu não vou falar a minha idade, né? O assunto aqui não sou eu, deixa eu falar. Mas aqui, ó, saiu, a dor saiu, mas a cicatriz está aqui. Aprenda, pelo amor de Deus, com a cicatriz que você tem. Ou então, vai aumentar o número de cicatrizes. Vai aprender com o que tem, aprenda já com o que tem. Já quebrou a cara, já foi perdoado, está bem agora, estou cuidado. Vigia, tá? Vigia. Porque senão a cicatriz vai aumentando. A oportunidade de hoje pode não ser a de amanhã. Hoje eu tenho certeza que eu tenho oportunidade. Qual a certeza? O fato de eu estar vivo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e renovam-se a cada. Então hoje eu tenho certeza que eu tenho oportunidade. E você pode ter essa certeza também. E você que está assistindo em casa também. Hoje eu garanto para você que você tem oportunidade. Hoje. Mas a oportunidade hoje vai até que hora? Nem isso você tem. Eu não sei. Por isso é importante que você abrace ela agora. Nesse momento, agora. Agora você está diante de você. Mas aquele que Deus repreende e ensina com a lei são felizes, são bem-aventurados. Para lhes dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparará a sua herança. Isso é um fato. Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas jamais fui um justo ser o quê? Desamparado. Agora eu preciso dizer algo para você. Não confunda ter Deus na sua vida, não confunda ter paz com Deus com ausência de problemas. Não tem nada a ver com o outro. A paz com Deus faz com que você perceba que acima de qualquer situação, Deus está no controle e você pode confiar que no final vai dar tudo certo. Amém? E isso é ter paz, não é ausência de problema, não. Paulo estava preso em Roma e quando escreve a carta de Filipenses dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado, eu sei passar fome, miséria, escassez, eu sei ser preso, eu sei tudo isso aí. Eu aprendi. Ele disse: eu sou feliz quando a coisa está boa, que é o que acontece com a maioria. Se der tudo certo, estou feliz. Se sair do jeito que eu quero, estou feliz. Se hoje eu conseguir, estou feliz. Se não sair do jeito que eu quero, não estou mais feliz, estou de bicão. E se Deus não atender na hora que eu quero, estou chateado com ele, até que ele responda. Pois é, isso é um problema. Não pode estar condicionado a isso. A minha alegria, a sua alegria está condicionada à fidelidade de Deus. O mundo inteiro desaba, Deus permanece fiel na sua palavra. Eu posso confiar e descansar nele. No momento certo, que não é o meu momento e nem o seu, é no tempo dele, está fixado a minha vitória e a sua vitória. Jó 42:10. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos. Quando foi que ele mudou? No dia seguinte? Não, uma semana depois? Não. No tempo que estava fixado, no tempo dele, ele mudou a sorte de Jó.
Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, porque nós somos povo dele. Tudo que nos resta é aguardar, confiar e ter a paz. Aos seus amados ele dá enquanto pode descansar. Fique tranquilo, fique tranquilo. Quantas noites eu e você perdemos de sono por causa da nossa incredulidade? E amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e a gente não dorme. Fica fritando na cama, virando lá, amanhã, e não adianta. Chegou amanhã e você não pode acrescentar um côvado ao bolso da sua vida. O que você pode fazer amanhã? Nada. Você só pode fazer amanhã o que você deveria fazer todo dia. Amanhã, se você acordar, você agradeça a Deus por ter acordado e coloque a sua confiança nele. E no outro dia, faça a mesma coisa. Porque além disso, você não pode fazer nada. Se você pudesse resolver sua vida, você não tinha que resolver. Você não pode. E ele diz aqui, ó, no versículo 16, vamos lá para o 16. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Deus, né? Só Deus pode. Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Deus também. Se não fora o auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando você olha para frente, tem muita coisa que você quer, tem muito livramento que você espera, tem muita resposta que você precisa. Mas tem hora que é preciso olhar para o retrovisor. Você já viu de onde Deus tirou você? Você já viu o que Deus fez na sua vida? Você tem consciência que se não fosse Ele, você não estaria aqui e talvez não estaria nem vivo mais? Você tem essa consciência? Nenhum de nós. Se a misericórdia dele não renovasse essa manhã, nós teríamos sido o quê? Destruídos. Se ela não se renovar, seríamos o quê? Destruídos. O problema é que a gente foca só no que falta. Falta isso, falta aquilo, quero isso, quero aquilo. Mas o que Deus já fez por você? O que Deus já deu por você? Quanto Deus cuidou de você? Quantos livramentos Deus deu para você? Quantos? Quantas vezes você diz assim, agora é meu fim? Você já falou isso 1000 vezes na sua vida e não foi seu fim. Deus sempre entrou com providência, deu um jeito, as coisas se encaixou e você está seguindo a sua vida. Você continua no jornada. Aí daqui a pouco surgiu agora é meu fim. É que a gente é dramático, né? A gente é aqueles que gostam de fazer tempestade no copo. Não, estou morto, agora acabou. Minha vida acabou. No outro dia ele estava rindo de novo. Parece que nem estava com problema. Mas não te disse que acabou. Pois é. Deus é tão bom que você vai continuar, vai seguir. Ele diz assim, ó. Se no versículo 17, né? Se não fosse o auxílio de Deus, ele não estaria nem vivo. Versículo 18. Quando eu digo, resvala o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Toda vez que eu e você caímos, e já caímos, porque eu caí no homem, mas o levantar é de quem? De Deus. Nenhum homem é capaz de cair e se levantar sozinho. Esqueça isso aí. A Bíblia diz que o cair é do homem. A gente só pertence à fraqueza. A gente só é capaz de cair. Mas o levantar vem de quem? Se ele não levantar, ninguém levanta. Esqueça. Ninguém se desvia, ninguém se afasta. Se Deus não trouxer essa pessoa, ninguém traz. Você deve convidar a pessoa, deve. Você deve orar pela pessoa, deve. Mas coloca a mão na sua cabeça. Ela só virá se Deus tocar nela. Do contrário, ela não virá. Ela não virá. O filho pródigo só voltou depois de perder tudo e entender: eu não posso viver longe do meu pai. Eu vou voltar lá e vou pedir perdão. Assim é todos os homens. Eles caem, aí a culpa é deles, a responsabilidade é deles. Foi ele que caiu, foi ele que se desviou. Mas para levantar, ele só levanta se Deus levantar. Do contrário, ele permanece caindo. E quem é que Deus levanta? Bom, essa pergunta é boa. Deus levanta aquele que é quebrantado. O céu é o meu trono, a terra está entre meus pés, ele disse. Mas o homem para quem eu olharei é este, abatido, aflito de espírito, que teme da minha. É preciso arrepender, é preciso voltar atrás. E ele diz assim, 19: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? Ou o qual forjar o mal?
tendo uma lei por pretexto, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o quê? Meu baluarte, e o meu Deus, e o rochedo em quem me abrigo. Qual é a conclusão? A conclusão é que a injustiça é real, a opressão é real, esse mundo é injusto, mas Deus está ativo e os ímpios estão nos dias contados. O que é que eu faço? Descanso no Senhor, confio no Senhor e sigo fazendo a minha parte pela qual eu fui chamado. Eu vou em frente, seguindo a minha vida. A ordem para Josué era o seguinte: para que você seja bem sucedido, você não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai meditar no livro da lei todos os dias da sua vida. Você vai em frente. Quem é o nosso alvo? Quem é o nosso modelo? Jesus. Nossos olhos estão no nosso autor e consumador da fé. Fulano errou comigo, vai em frente, perdoa o fulano e segue. Fizeram mal para mim, segue, não para não, continua. A nossa vida tem um propósito. Qual? Fomos feitos para a glória de quem? De Deus. Você vive para Deus, seu compromisso é com Deus. Mas e aí? E os ímpios? Vai ficar por isso mesmo? Não vai acontecer nada com eles? Tem a resposta. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios o que? Os destruirá. O Senhor, aí nos escutar, o Senhor, nosso Deus, vai fazer o que? Os exterminar. Eu não acredito que Deus vai fazer isso. Que pena. Seria bom que você acreditasse. Mas eu tenho uma notícia para você que me assiste e não se ofenda, por favor. Você crendo ou não, a palavra de Deus vai ser. Eu não posso manipular, nem tampouco você, nem autoridade nenhuma. Deus vai cumprir a risca o seu propósito. Absolutamente. Mas ouvindo isso dá medo, né? Não deveria. Você não deve ter medo. Você entregou sua vida para Jesus? Entreguei. Está seguindo firme com Deus? Estou. Que bom. Então a notícia boa para você. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação. Quantas? Quantas? Nenhuma condenação há para aqueles. Qual aqueles? Aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está nele? Estou nele. Ótimo, você está perdoado. Parabéns a você. Agora você segue em frente. E nada, e nem ninguém pode atrapalhar a sua vida, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Fique de pé no seu lugar. Vou falar com Deus. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tudo que nós precisamos é da tua palavra. A tua palavra é que nos dá a direção, que nos auxilia. É nela que nós encontramos a tua vontade, o teu querido. De fato, nós vivemos num mundo perverso, injusto, distante do Senhor. A nossa confiança está em ti, Pai. A nossa confiança, a nossa fé está em ti. Mas eu venho agradecer. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, troca recebi afeto. Me senti sozinho.